Olá, Juan, boa noite. Tudo bem, Juan? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Recebesse a mensagem que eu mandei hoje à tarde? Não cheguei a receber, tô abrindo no Moodle pra ver os avisos. Eu recém vi agora. Eu não sei por que não chega nas notificações do Moodle. Pois é, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, eu entrei no curso de análise e aqui entra nos avisos. Hum. Aí seleciono, acrescento um tópico aqui e mando a mensagem. Não chegou nas notificações, mas ela tá lá mesmo. A mensagem É? chegou. Não veio nas notificações do Moodle, mas tem a mensagem na sala dos avisos. Aham. Pois é, não sei se tem que fazer. Não sei, mas os outros já disseram que chega, né? Não sei por que pra mim não Pois é, aparece. os colegas disseram que recebem uma notificação, né? Eu não sei como é que é. No avançado aqui. Não, esse aqui é o novo tópico só. Não é? Editar configurações do fórum aqui. Assinatura e monitoramento. Assinatura forçada é quando aí recebe, né? Monitorar a leitura. Hum. Tem aqui um negócio de monitorar a leitura. Mas não sei se tem a ver com. Eu acho que não. Acho que não. RSS, o que é isso? Não sei o que é. É. Bom, mas de qualquer maneira, a minha intenção ali era com a mensagem é que vocês apresentassem, né, algum desses exercícios que ficaram ali no dia 22, né? Pode ser no Excel mesmo. Quer ver, nesse arquivo aqui tem alguns exercícios. Lembra que a gente ficou lá, acho que uns 3, 4 exercícios. Deixa eu ver. Sim. Ó, aqui, ó. A gente fez até o exercício 6 aqui. Então, na mensagem eu sugeri que vocês apresentem a solução de qualquer um desses, ou do 7, 8 ou 9, né? Tanto faz. Quer tentar fazer aí, Juan? Pode ser? Tu pode fazer na planilha, tu tá usando qual é o recurso aí? Excel? Geralmente eu uso no Excel mesmo. Uhum. Daí eu posso te tornar um co-anfitrião, aí tu pode compartilhar a tela daí.
Mas isso vai parar que tu tá compartilhando se eu clicar pra compartilhar. Ah, daí tu pode fazer o set, se tu quiser, aí vai explicando ali na planilha como é que tu pretende fazer. Tá, deixa eu compartilhar aqui então. Ah, parece umas, Oi? parece umas telas diferentes. Eu não tenho esses negócios whiteboard, sei lá. Parece umas telas diferentes aqui pra compartilhar. Não, não tem a opção Pois é. de compartilhar a tela? Não, tem a opção do Excel, mas aparecem umas coisas que eu nem tenho também, além dele. Ah, tá. Agora tá aparecendo aí. Deixa eu ver. Tá. Primeiro passo é fazer um sistema na zero. Vamos começar em um. É, não. Ah tá, eu desativei a tecla de número. Por isso que não tinha ido. Se eu fizer isso aqui e puxar, será que vai? Não sei se ele vai. Ah, será que ele obedece uma. Não. Não, mas o que tu quer fazer? Tu quer dividir por 10? Pode ser? Qualquer É, sequência. daí tu pode fazer o seguinte, ó. Nessa célula onde tá ali, ó, essa aqui. Tá, tu escreveu um ali, né? Sim. Aí nessa célula tu deixa marcado ali, tu leva o cursor lá na barra de fórmulas lá. Não, 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 deixa Nessa ou na outra? na linha de baixo. Isso. Aí tu escreve Tá. igual, Ah, daí eu igual, boto a de cima por 10. aí tu pega de cima e divide por 10. Tá. Tá, daí dá enter. Aí tu arrasta, aí ele vai fazer a mesma operação. Isso. Tá vendo? Ó, começou com 1 lá em cima, daí 0,1, que é aquela que tu escreveu, depois ele vai automaticamente ali, ó, número 4 ali, ó, 0,01, ele pega a mesma sequência, né? Ah, fica melhor centralizado. Hum, tá. Uhum. Ah, Tá. Tá, agora, tá, tu vai construir a função ali. eu tô construindo aos poucos tudo. Ah, tá certo. Tá. Agora que eu já tenho 4x, eu posso fazer a tangente aqui em cima. Tangente de 4x. Tem função tangente? Ó, tá, tá, tem. Tá, mas daí Tá, aí agora nessa não célula precisa tu vai igual botar nesse só um aqui. nome, né? Daí tu não bota o símbolo de igual. Isso, escreve como se fosse É, texto. Isso. Uhum. Daí na linha de baixo tu vai usar isso, aí tu vai usar a função, exato. isso. Sim. Ah, Não, mas que eu aí, esqueci que era. como tu já multiplicou por 4, isso, exatamente. Aí, Esqueci que era já direto. é muito simples, né? Hum, O Excel tem então vou um. formatar aqui. Isso põe, sei lá, 10 casos, acho que é suficiente. Uhum. Tá. Deixa eu ver. Tá, agora é na 2x e É, 2x. uhum. Hum.
um espaço menos 1. Ah, Será que tem? Tem. tu pode botar EXP, que é a mesma coisa que o E-Chapeuzinho. Né? Isso, aí ele entende que é exponencial. Aí não, aí tu não precisa chapéu daí. Tu só usa o parênteses. Isso. 2 que multiplica. Ah, eu não fiz o 2x. Daí tu tem que pegar lá isso, da célula do. Mas não tem problema, pega o X mesmo. Né? Hum, Aí tem o menos um fora, né? Isso. Tá, aí tu pode. Puxa de novo. Isso, aí tu arrasta ali. Daí tu pode formatar com 10 casos também. Uhum. E a última. Aí agora já dá para fazer a divisão, né? Isso. Tô pensando como é que eu vou chamar. Vou chamar de limite só, então. Não vou escrever todo o negócio, eu acho. Ele vai Isso ser é, igual é a tangente dividida pela exponencial, né? É essa coluna dividida. D20 dividido pela outra. Isso, aí tu pode também formatar com 10 casas. E vai dar quase 2. É, Se tivesse mais casas, talvez desse 2. aparentemente tende a 2, né? Arrasta mais um pouco para baixo, vamos ver uma coisa aí. Até onde ali. E vai enxergar as diferenças, vamos ver. É. Ali nos últimos pontos já vai dar. Meu, a gente nem enxerga os Nem números. enxerga os números. Mas a divisão dá 2, né? Dá 2. É. Então, realmente esse. Bota um sinal negativo lá na primeira, vamos ver. Só vou Ah, tá, tu vai botar para formatar. 20 casas aqui. Aham. Tá, quase não. Ah, não, agora dá pra ver sim. É. Foi algumas casas a mais. Tira umas 5 casas. Uhum. Troca o sinal desse aí, vamos ver. E fica. Continua Continua dando a mesma dando coisa. 2, Ali, mas. a só faz assim, ó. Tu vai lá na linha divisória ali, na linha divisória do E e do F aqui em cima, aqui, ó. Tu bota o cursor ali entre o E e o F, lá em cima. Na barra. Isso. Aí tu clica 2 vezes aí, bem rapidinho. Isso. Aí ele ajusta o espaço. Uhum. Então, na verdade, esse limite realmente é 2, né? 2. Bota, por favor, lá, -2 lá no lugar do -1 lá. Ó, é uma outra Beleza, sequência. até antes, mais ou menos. É uma outra sequência que vai para 0, mas a divisão continua próximo de 2, né? A minha sugestão, assim, quando for fazer o uso, né, do Excel, é sempre testar várias sequências, né? Porque é fácil, né? É só alterar ali. Sim, Isso, ó. altera um e altera toda a tabela. Mas a gente vê que as alterações elas ocorrem ali no início, né, as diferenças maiores, né? Depois
a convergência acaba sendo se observando, né? Sempre vem aqui pra perto para 2. É, Nesse não chegou até um 2, mas bem perto. aquele negócio, né, que a gente... Esse é um bom argumento para a gente perceber que o processo de convergência é um processo de aproximação sucessiva. Não quer dizer que o resultado, né, da função vai ser 2. Observa, se tu olhar essa coluna B aqui, né, a coluna B é a coluna dos valores do x, né? O x está se aproximando de zero, mas ele não é zero. Uhum. Na medida em que a gente lê assim da linha 2 para baixo, a gente percebe que o x vai diminuindo, vai se aproximando de zero. E quando isso acontece, aqui nessa coluna, que é a coluna do i, ali, né, que é lá do limite da divisão já, a gente percebe que à medida que a gente lê os resultados também de cima para baixo, os valores vão tender a 2. Quer dizer, fica tão próximo de 2 quanto a gente quiser. Basta pegar pontos lá. É só tu esticar aqui, né? Se tu esticar ali a coluna B, colocar mais pontos, né? Vai dar. Claro que aí tem a questão dos limites da máquina, né? Que às vezes pode chegar num ponto que a máquina não consegue mais enxergar, né? Aí tem essas questões de arredondamento, enfim, né? Tá vendo? Olha o último valor ali, ó. Aqui. Ele considera que tem uma divisão por zero, porque o número, o denominador ele é tão próximo de zero que ele não. Vê se tu consegue aumentando o número de casas, vamos ver. Ainda assim ele não consegue. Nem pra 20. Porque chega um ponto que, por questões de limitação, né, do, do processador ou do próprio Excel, ele já não. Ele já não consegue enxergar mais. Para ele é como se fosse zero, né, o de baixo. Por isso que ele bota lá divisão por zero. Então, isso é uma boa forma da gente enxergar que o processo de convergência, quando a gente diz lá que um limite é 2, né, a gente tem que entender que isso é um processo infinito. Né? É um processo de aproximação sucessiva que a gente tem que imaginar, todos, nos casos aqui, né, várias sequências possíveis de números que tendem a zero e observar que em todas essas sequências a divisão vai tender a 2. Né? Então é nesse sentido que a gente deve interpretar que o limite é igual a 2. Beleza, pô? Ótimo. Então tu pode, por favor, encerrar o compartilhamento. Sim. Hoje tu tá sozinho na sala de novo. Acho que alguns dias aconteceu isso também, né? Eu acho que aquele dia emendaram um feriado, porque ter feriado na quarta, né? Mas... Emendaram um feriado junto já de terça pra quarta. É verdade. Porque eu mandei mensagem, acho que foi depois da aula de quinta, dizendo que não vai ter aula na quinta-feira, né? Em função da atividade de avaliação que está previsto ali para ser realizado na quinta-feira. Mas tudo bem, não tem problema, vamos seguir. Tem um outro exercício aqui, ó, que é o número 8, né? Só que esse número 8, ele até... isso aqui é uma coisa interessante que eu queria também comentar aqui, ó, que tem aquele recurso lá do site da Wolfram, né? É bem bom de usar para enxergar também esses limites graficamente, ó, quer ver? Ó? Vou esperar ele carregar ali. Aí tu
tem que escrever limit. Mas se tu quiser ver o padrão, né, de como ele preenche, ele tem duas casinhas, né, a função e o ponto. Né? Então, no caso do teu exercício, né, aqui a função é tangente de 4x dividido por n a 2x menos 1. Né? Então, tu pode entrar, aí tu entra aqui, ó, vai escrever TAN de 4x, fechou o parênteses. Aí tu vai abrir um parênteses aqui, vai escrever ESP de 2x menos 1. Aí fecha o parênteses. Ó, vamos só conferir ali. Isso. Então tu pode usar. Ele até entende se tu escrever assim, ó, E chapeuzinho 2x, tá? Então tu tem duas. Ele também. Que eu conhecia. Ele também entende que é a potenciação, tá? Eu prefiro escrever o ESP, porque, sei lá, escrever por extenso, mas não, ele interpreta das duas formas. Ele, tanto um quanto no outro, ele entende que é. Ó, e até escreve, ó, tá vendo? Vamos ver se botar aí chapeuzinho, se ele muda a notação pro. Talvez ele mude a notação para notação de potência. Daí ele escreve na forma convencional. E na 2x menos 1. E é legal que ele faz o gráfico. Ele faz o gráfico essa curva que aparece aqui, né? É o pedaço daquela função ali que está. Então nessa bolinha aqui, ó, o limite é 2. Ó. Certo? Aí tu pode até. Depois, se quiser fazer o gráfico num intervalo diferente lá, ele pode fazer o gráfico daquela função, chegar, mas ele faz o desenho e destaca. Né? Claro que aqui, nesse caso, não aparece que no y é 2 aqui, né? Mas ele está dizendo lá que o limite é 2, então também é um recurso interessante de ser usado quando vai calcular esse tipo de limite, porque tem o gráfico, né? Então, quando acontecem essas expressões como essa que tu fizesse o cálculo, a gente chama de uma indeterminação, né? Quando é divisão de dois números que tendem a zero simultaneamente, né? Que é o que acontece aqui, ó. O numerador, né? Tu viu ali que tende a zero e o denominador também. Então, em alguns casos, como neste exemplo, né? Os dois tendem a zero, mas a divisão tende a 2. Este outro exemplo que aparece ali, né, que acho que é x ao quadrado dividido por seno, não é isso? Isso, dividir por seno de x. Aqui, o ponto que a gente escolhe aqui para iniciar não faz muita diferença, né? Porque se a gente começa a dividir por 10, né, acaba diminuindo de qualquer maneira, né? Então, isso realmente não faz diferença. Vou formatar aqui vou botar 15 casos aqui. Então aqui a gente vai levar primeiro o número ao quadrado, né? Pega a célula do x e eleva ao quadrado. Aí é barbata. Certo. Então aqui a gente percebe que, né, se a gente olha aqui, ó, os números que estão
na coluna F, que é os valores do x, se a gente ler essa coluna de cima para baixo, os valores estão diminuindo, estão tendendo a zero. A mesma coisa acontece com essa coluna aqui, né? À medida que eu leio esses valores da linha 4 até a linha 12, a gente percebe que eles estão diminuindo, estão tendendo a zero. Claro, é um número que tende a zero, estou elevando ao quadrado, né? vai tender a zero também. Então aqui, nessa coluna, a gente vai colocar os valores do seno. No Excel é SEN, né? Tem que cuidar que nos livros, nos sites, né, de língua inglesa é SIN, né? Mas o Excel ele usa a abreviatura da língua portuguesa. E o cálculo já está em radianos, o X já está em radianos, então a gente percebe também que os valores do seno vão se aproximar de zero, né? Porque o seno de zero é zero, então à medida que o x se aproxima de zero, o seno também se aproxima de zero, porque é uma função contínua, né? Então aqui a gente faz a divisão dessas duas quantidades. Opa, não é aqui. Vamos dividir aqui, ó. Esse dividido por esse. E aí, Rua, qual é a conclusão que tu chega aqui dessa divisão? Vai tender a qual? Zero. Vai tender a zero. Sim. Porque aqui a gente dá para ver, ó, que esse aqui, o x ao quadrado, ele é menor ainda que o próprio seno. O x ao quadrado é o que está em cima, né? O seno é o que está embaixo. E o número que está em cima é ainda menor do que o que está embaixo. O de baixo é pequenininho, mas o de cima é menor ainda. Então, como o numerador, né, o número que está em cima ali do sinal da fração, é muito menor que o denominador, a tendência dessa divisão acaba indo para zero. Ver se a gente consegue enxergar isso com mais termos aqui nessa sequência, vamos ver. Ó. E se a gente trocar o sinal lá, vai ser uma sequência de números negativos lá, porque o x ao quadrado continua sendo positivo, né? Mesmo que o x seja negativo. Aí o seno é negativo, mas aí a divisão continua sendo negativa, mas também vai se aproximar de zero. E se a gente botar aqui, sei lá, menos 0,3 na semente lá, a tendência de ir para zero também é observada. Não faz muita diferença. Que eu bote números positivos um pouco maiores, como 0,6, continua sendo observada a tendência que é o limite igual a zero. Tem mais que tem ali. Tem que é igual, né? Ah, tem esse 9 aqui, né? Ele é igual ao... E esse 9 aqui, como é que tu resolveria? O teu não tem. O meu tem um 9 que é igual ao 8. É Esse isso, aí é o 10.
É que lembra que na primeira versão eu não me dei conta que os dois estavam iguais, aí eu avisei e reeditei, né? Então tu deve estar com a versão anterior. Eu tô com o anterior. É. Mas não tem problema. Depois Tá. eu me dei conta que estava errado e revisei ele. Então tá, então tem essa função aí, ó. É 1 se o x é maior ou igual a zero e menos 1 se o x é menor que zero. Então qual é o item A? Qual é a resposta do item A? O limite da f de x quando x tende a 1. Quando x tende a ser 1. Bom, ele é maior que zero. Então ele vai ser 1. No Ele item vai A, tender a 1. a resposta é qual? Ele tende a 1, então, não? Tende a 1. Porque a função é É. constante igual a 1, né? É uma, Uhum. é uma reta assim paralela ao eixo Sim, para x, né? qualquer valor maior que zero Isso. ou igual. Tá. E o item B? O item B, quando x tende a zero. Quando ele tende a zero, não quer dizer que ele vá ser zero. Então, como ele vai ser só menor, Hã? né, ele pode ser maior também, né? Se o meu x for positivo, vai ser 1, e se ele for negativo, ele vai ser menos 1. Ou vai tender a menos 1. Se for negativo o x. É. Se o x for um número negativo, a função é menos 1. Menos 1. Se ele for É, positivo, vai ser 1. e aí? Lembra ali aquela simulação que a gente fez no Excel, né? Tu tem que pensar em todas as possibilidades de valores de x tendendo a zero, tanto positivos quanto negativos. Na negativa, se em algum momento der zero, aí vai ser 1 igual. Hã? Em algum momento na negativa chegasse a ser zero, ia dar 1 igual. Não, não, mas lembra bem o que a gente comentou agora no Excel ali. É um processo infinito. O x vai tender a zero, mas não vai ser igual a zero. Quer ver? Abre a tua planilha lá de novo. Compartilha a planilha aí, por favor. Vou fazer outra aqui. Eu tô Isso, com a anterior aberta ainda. pode abrir outra e compartilhar, por favor. Tá. Tá. Aí põe assim, ó, uma coluna com x e a outra com f de x. Aí, tá. Então vamos começar essa coluna do x aí com 1, por exemplo, tá? Tá. Aí faz aquele esquema lá, divide por 10 ali, na linha de baixo, isso. E agora arrasta ali, sei lá, várias linhas ali para a gente ter uma sequência que vai para zero. Beleza. Tá.
Aí tu pode centralizar essa coluna depois ali, vai ficar melhor para a gente enxergar. Isso. Tá. Então agora assim, né, para esses valores ali, quais são os valores da função que tu vai colocar aí? São todos positivos e é maiores que zero, então 1, né? Tá. Então põe aí. Beleza. Então nessa sequência aí, o limite é 1, Uhum. certo? Mas é uma sequência só de números positivos. Sim. Tá, agora faz uma outra sequência, por favor, lá, isso, naquela, pode ser na coluna E ali, pode x e f de x de novo. Aí vamos testar Agora negativos. põe menos 1 aí, usa a mesma lógica que fica bem fácil da gente. Uhum. Beleza. Tá, quais são os valores que você vai colocar aí na F? Menos 1, então, agora. Isso. Então, se tu olhar a coluna B ali, né? Se tu olhar só a coluna B e a coluna C, tu poderia dizer que o limite por valores positivos, né? É 1. E na coluna E, F, qual é a conclusão? O limite para os valores negativos vai ser menos 1. É. Tá, e agora pega as duas colunas juntas. Qual é a conclusão? Se tu junta as duas colunas, junta os positivos e os negativos na mesma sequência. Tipo, fazer uma sequência só que alternando os É. sinais. Aí qual seria a conclusão? Que não dá para dizer qual o limite. Então a gente diz que o limite não existe daí, né? Indefinido. Tá, então esse é um caso e tem sempre que reforçar aquela ideia, né, Rua? Quando o x está analisando, quando o x tende a zero, então a gente não pode imaginar o x igual a zero, tem que imaginar que é um processo infinito mesmo. O processo de aproximação sucessiva no cálculo do limite é um processo infinito. Tá? É a mesma coisa que dizer assim, olha, quando, vamos pegar um exemplo assim, né, ó, quando é que a água é considerada potável? Tá? Essa água que a gente recebe em casa, ela tem que ter uma quantidade mínima lá de micro-organismos, de impureza, etc. Mas ela tem zero de impureza? Não. Não, né? Porque ela vem por um cano, chega na caixa d'água, às vezes a caixa d'água da casa também não está bem limpa, né? Mas ela tem uma quantidade tão pequena de impureza, né? Que a gente bebe e tal, usa para cozinhar, não sei o que, consome aquela água e não causa problema. Claro, se a água ficar armazenada num local que tem muita impureza, né? Se um micro-organismo lá se proliferar, claro que ela pode causar algum mal para a saúde das pessoas que consumem aquela água. Mas a gente não pode dizer que a quantidade é zero, né? Então é um valor tão pequeno, né, que é considerado seguro para consumo humano. Tá? Então é uma ideia de limite, certo? O que os órgãos reguladores que fiscalizam, né, a produção é que, bom, a parte de um certo valor é considerado, né, um valor desprezível, digamos assim. Tá? Então, quando tem essas situações que, né, de um lado, né, o limite é 1
e do outro lado o limite é menos 1, a gente vai dizer que o limite não existe. Então, essa é a conclusão ali do exercício. Daí tu pode até, nesse caso, por favor, tu pode interromper aí o compartilhamento. Tá ótimo. Aqui nesse caso, a gente até pode escrever assim, ó. Deixa eu ver se eu acho o arquivo aqui. Tá aqui. A gente vai... ver se eu estou com o doc aqui aberto. Tá aqui. Ó. Bom, no primeiro item ali, né, que a gente conversou ali, esse primeiro limite aqui, né, é 1, né, que é o x está se aproximando de 1, então numa vizinhança de 1 todos os números são positivos, né, eu pego uma vizinhança bem pequenininha do ponto 1, sei lá, de 0,9 até 1,1, por exemplo, né, todos os valores de x são positivos, vai valer essa primeira lei aqui, o limite vai ser 1. Então, esse aqui não tem muito o que fazer, né? Então, no item B, tu pode até dizer assim, ó. Quando tu calcula o limite, ó, aqui assim, ó, se tu botar um 0, com o símbolo do mais, né, para indicar que só tem valores positivos, né, como naquela uma das tabelas que tu fez ali, tu conclui que o limite é 1, né, testando só valores positivos. E se tu pegar analisar aquela outra coluna, tu conclui que à esquerda, né, quando x tende a 0 por valores negativos, o limite é menos 1. Né? Por isso, não existe o limite. Quando a gente considera este limite aqui, ó, fica subentendido que o x tende a 0 tanto por valores positivos quanto por valores negativos. Então, como os limites laterais são diferentes, a gente diz que o limite, quando o x tende a 0, dessa função não existe. Ok? Beleza. Então, só para a gente concluir, né, eu havia comentado que ia dar exemplos, então, de limites de polinômios, né, no infinito. Então, esse exemplo 5 que a gente já viu em aulas anteriores, né, quando o x tende a mais infinito, o limite de x ao quadrado é mais infinito, né? Isso aqui já foi verificado. Até a gente pode fazer também uma verificação experimental, né? E, digamos assim, né, se tu quiser, por exemplo, que x ao quadrado seja maior que 100, né, basta que o x seja maior que 10, né? Porque x ao quadrado, se o x for maior que 10, o x ao quadrado vai ser maior que 100. Né? Se tu quiser que o x ao quadrado seja maior que 10.000, basta que o x seja maior que 100. Né? Certo? Então, tu sempre consegue, né, descobrir um número de modo tal que o x ao quadrado seja maior que qualquer número positivo, basta tu pegar o x maior que a raiz quadrada de m. Né? Certo? Então, com isso a gente prova que essa função tem limite igual a mais infinito quando o x vai para mais infinito. Então, com isso aqui é um exercício que a gente já fez, né? No caso de polinômios, e funções racionais, né? A gente tem alguns resultados que eu já havia comentado, por exemplo, quando esse é até um resultado
importante isso aqui de se comentar de novo, né? Quando x tende a zero pela direita, a função 1 sobre x vai para mais infinito. E quando x tende a zero pela esquerda, a função 1 sobre x vai para menos infinito. Né? Porque a função sobre x, ó, a gente olhar aqui, ó, vamos ver como é que o Wolfram trata ali a descontinuidade da função. Vamos ver. Porque no ponto zero essa função não está definida, né? Ó, então tem um pedaço da hipérbole aqui à direita do x igual a zero e um pedaço da hipérbole à esquerda, né? Então, se a gente aumentar, digamos aqui, o intervalo de construção do gráfico, ele vai espichar um pouco ali no eixo x, mas a tendência, né, aqui, se a gente olhar aqui né, na vizinhança do zero, tá? O zero está aqui, né, na intersecção, o x igual a zero, aqui no eixo horizontal está aqui nessa posição, tá? Então, olhando um pouquinho aqui à direita, os valores próximos de zero, mas com valores positivos, a gente vê que o y está lá, né, lá em cima. Então, o limite, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito. E aqui à esquerda, ó, quando a gente imagina o x tendendo cada vez mais próximo a zero, aqui, ó, os valores do y estão lá embaixo. Ó. Então, o limite é menos infinito quando o x tende a zero pela esquerda. Então, essa função, né, tem essa característica, né? Ela tem o limite igual a mais infinito à direita do ponto zero, porque a gente tem que entender, né, o significado desse símbolo aqui, né? X flechinha zero pela direita. Não é que o x vai caminhar para a direita, não. É que o x vai se aproximar do lado do zero pelo lado direito do ponto zero. Então, o x vai diminuindo, né? Vai tender a zero só por valores positivos. E esse símbolo, né, x flechinha zero pela esquerda, significa o x se aproxima de zero pelo lado esquerdo do ponto zero. Né? Ele é menor do que zero e vai se aproximando de zero. Tá? Esse é o significado de aquele mais que aparece ali como sobrescrito. Tu conhecia já esse símbolo, Juan? Do mais e do menos, sim. Cheguei a ouvir dos valores positivos e negativos só. Tá. Então, eles excluem o zero, não? Hã? Eles servem para excluir também o zero ou não? Ou o asterisco é o zero? Desculpa, eu não entendi, tá? O som não está bem claro. Quanto ao símbolo do mais e do menos, eles não excluem o zero, né, da sequência. Pode ser a direita e a esquerda de qualquer ponto, né? Não, é que não tem um símbolo que exclui o zero, acho que é o asterisco. Mas aí é na. Sim, existe, mas aí é na notação de conjunto daí, né? Ah, tá. Quando pode, por exemplo, R, que é o conjunto dos números reais, com um asterisco. É isso que está falando? Isso, eu acho que eu vi, tipo, os inteiros e o mais, que daí era só os inteiros positivos. Sim, sim. Aí sim. Daí eu acho que eu entendi que era mais ou menos isso desse... Também é usado lá na teoria de conjuntos quando tu quer destacar, por exemplo, só os positivos em um determinado conjunto, né? Uhum. Mas aqui no símbolo limite, o mais significa que a aproximação é pelo lado direito do ponto, né? Então, por valores superiores, no caso do zero, e por valores superiores a zero, e x flechinha zero pela esquerda significa que o x se aproxima do zero por valores inferiores a zero. Né? Então tem esses limites mais infinito e menos infinito na vizinhança do ponto zero. Né? Esse limite, quando x vai para mais infinito, né, de 2 elevado na x, esse limite também é possível de deduzir. Bom, a gente imagina assim, né, o 2 na x, ora, se eu pegar as potências sucessivas de 2, né, a gente vai perceber que elas vão aumentar, né? Isso é só colocar aqui, eu vou colocar aqui na nossa velha planilha aqui. Isso é uma coisa que intuitivamente
né? Se eu pegar, sei lá, 10, pega uma sequência aqui de números que aumentam, né? Porque aqui eu estou considerando valores que vão para infinito, né? Então, vamos multiplicar por 10 aqui. Então, isso aqui é uma forma de... É uma sequência de valores que estão aumentando, né? Estão aumentando sem limite superior, né? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, 2 elevado a 10, né? Opa! 2 elevado nesta célula aqui. O número já é meio grandinho, né? Então, se a gente calcular aqui as potências de 2, lá pelas tantas ele nem consegue mais calcular, né? O número é tão grande, ó. Aqui, por exemplo, é 1,27 vezes 10 elevado a 30, né? Aqui é 1,1 elevado a 301. E aqui, ó, é um número tão grande que ele não consegue nem representar. Nem mostra. Certo. Então, realmente é uma sequência que cresce muito rápido, né? E até o gráfico também dá para ver aqui. Se a gente botar, por exemplo, 2 elevado a x, né? Vou botar de menos 4 até 5 aqui, a gente vai ver que 2 na 5 é 32, né? Então, a gente vai ver o crescimento é bem rápido, né? Quanto maior for aqui o lado direito, né, do intervalo, maior é o crescimento ali, né? Ó, 2 elevado a 10 já dá um número bem elevado ali que nem aparece, né? 2 elevado a 10 é 1024, né? Então essa curva vai crescer rapidamente, né? Certo? E, claro, matematicamente a prova desta propriedade que não depende, né, de uso de computadores é feito através da desigualdade de Bernoulli, porque como 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1 mais n vezes x, se eu pegar 2 elevado a n, eu terei 1 mais 1 elevado a n, né? Aqui o x é 1, ó. Isso aqui vai ficar maior ou igual a 1 mais n vezes x, que é 1 mais n vezes 1, ou seja, maior ou igual a 1 mais n. Como o conjunto dos números reais é arquimediano, né? Dado qualquer número positivo, a gente encontra um número natural tal que o n é maior que a menos 1. Então, dado qualquer número natural, a gente pode encontrar um n pertencente aos naturais tal que o 2 na n é maior ou igual a 1 mais n, que é maior que a. Então, eu sempre consigo fazer com que a potência 2 na n seja maior que qualquer número positivo, né? Então, com isso, né, como qualquer número real, né, eu posso colocar entre dois naturais, né? Por exemplo, x igual a 33,5 está entre 33 e 34, né? Qualquer número real está entre dois naturais. Então, né, o 2 na x vai ser maior que igual a 2 na n, que vai ser maior que a. Então, é possível provar que realmente essa sequência 2 na x vai para mais infinito quando o x cresce em limite superior através da desigualdade de Bernoulli. Então, realmente, esse limite, né, de 2 na x é igual a mais infinito, como esta conclusão aqui. E por último, né, se a gente for tratar, por exemplo, de polinômios, em vez de ser simplesmente um termo apenas, né, mas um polinômio, digamos, x ao quadrado mais 4x mais 1, né? De novo, a gente pode fazer ali no Excel, né, porque o Excel tem essa vantagem, digamos assim, de, né, ser bastante prático aqui, né? Então, por exemplo, se eu pegar e calcular o polinômio x ao quadrado mais 4x mais 1, né? Então, vou pegar essa célula, eleva ao quadrado, mais 4 vezes a célula do x, mais 1, né? Ó. Vai dar 10.401, no x igual a 1.000 já dá 1.004.001,
depois 10 na 8, 10 na 10, 10 na 12. A gente vê que os números crescem sem limite superior. À medida que o x aumenta aqui, o y, os valores daquela função crescem até mais rápido, né? E aqui no caso, então, como é que alguns autores apresentam, né, o cálculo desses limites de polinômios, né, no mais infinito? Então, alguns fazem esse artifício algébrico aqui, né? Enxergam aqui nestes três termos qual é a maior potência, o x ao quadrado, né? Então, a gente coloca o x ao quadrado em evidência, fazendo x ao quadrado vezes 1, que dá x ao quadrado, né? X ao quadrado mais 4 dividido por x, que dá 4x, e x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado, que dá 1. Essas três parcelas aqui dentro dos parênteses, dentro do símbolo de parênteses, são fáceis de analisar no infinito, né? Porque a constante é 1, o limite é 1, né? 4 sobre x, ó, quando o x vai para infinito, a divisão 4 por x tende a zero, porque é o x que está crescendo, né, sem limite superior. E a mesma coisa com 1 sobre x ao quadrado. Quando o x vai para infinito, 1 sobre x ao quadrado converge para zero. Então, essas parcelas que estão dentro do parênteses somadas tendem a 1, e o x ao quadrado, que está fora, né, está fora aqui do símbolo do parênteses, vai para mais infinito. Então, a tendência desse limite é mais infinito, porque é mais infinito vezes 1, que é mais infinito. Então, neste caso, realmente, né, o limite deste polinômio, que é o fato, né, que a parábola vai para mais infinito, né, quando o x aumenta. O que tem que cuidar com esses limites do infinito é a questão do sinal, né? Certo? Porque, por exemplo, vamos supor que fosse o limite de menos 3 vezes x ao quadrado mais 100 quando o x vai para mais infinito, né? Então, esse menos 3x ao quadrado mais 100 aqui, eu posso enxergar isso aqui como sendo o produto desses dois termos, ó. O menos 3x ao quadrado vezes 1, que dá a primeira parcela aqui, menos 100 sobre 3x ao quadrado, que dá o mais 100. Porque o menos 3x ao quadrado cancela com esse menos 3 aqui. Esse primeiro fator, que está dentro do parênteses, 1, é uma constante, não interessa se o limite vai para 0, vai para 2, vai para 3, vai para mais infinito, uma constante, o limite é a própria constante, né? E este limite aqui, ó, vai dar 0, porque esse menos 100 sobre 3 aqui é uma constante, e 1 sobre x ao quadrado, ó, agora a gente está imaginando o x indo para mais infinito e o x ao quadrado no denominador, né? Então a tendência dessa fração aqui é para 0. Menos 100 terços vezes 0 é 0. Então, vai ficar, ó, este fator que é menos infinito. Por que é menos infinito? Porque o x ao quadrado é positivo. Como está sendo multiplicado por menos 3, que é um número negativo, pela regra de sinais, a tendência desse fator aqui, ó, é ir para menos infinito. E menos infinito vezes 1 é igual a menos infinito. Então, a conclusão que a gente chega, né, é que o limite, né, da parábola menos 3x ao quadrado mais 100, quando o x vai para mais infinito, é menos infinito. Então, tem que cuidar a questão dos sinais, né? Certo? Tem que analisar, aí na hora de concluir, quando se tratam de polinômios, né, se o limite é mais infinito ou menos infinito, tem que usar a regra de sinais da multiplicação, tá? É bem adaptada essa regra, mesmo no caso de cálculo de limites no infinito, tá? Certo? Sim. E aí, então, aqui tem alguns exercícios, Juan, que estão propostos aqui, ó, né? Então, vocês podem trabalhar a partir desses exemplos que foram vistos ali. Pode usar a planilha, né, para calcular, né? Então, eu vou deixar ali, eu vou divulgar esse, eu acho que até está divulgado, deixa eu ver se não tem lá. Acho que esse arquivo está aqui. Está aqui, ó.
Acho que esses exercícios já estão lá. Página 13, 14. Isso aqui já foram feitos antes, né? Esse aqui, alguns eu expliquei hoje. É, exatamente. Ó, tudo tá aqui, ó. Tá? Lá no arquivo, com a data do dia 22, lá na página 19, já tem exercícios sobre esses limites no infinito aqui. Tá? Então, isso pode pegar, de repente, fazer primeiramente uma investigação ali no Excel, né? Fazer o gráfico, enfim. Tem alguns recursos que a gente viu que pode usar, sem problemas. Então é isso, Juan. Vou encerrar por aqui. Não sei se tem alguma pergunta aí, algum comentário, alguma dúvida. Não, não. Tudo certo, eu acho. Então tá, eu vou fazer conforme eu combinei com vocês. Tá? Eu vou postar então uma atividade na quinta-feira, né, de exercício aí de cálculo de limites semelhantes a esse que a gente trabalhou, né? E a gente vou dar um prazo para entregar no Moodle como a gente fez lá na atividade 1. Tá. Tá? Aí na quinta-feira não haverá aula no Zoom, né? Não vai ter aula gravada no Zoom como a aula de hoje, por exemplo. Tá. Certo, Roy? Então, lembra bem quando tu for pensar, né, nessa questão dos limites aí, tá? Que quando tu diz 5x se aproxima de zero, ele não é igual a zero. Tem que deixar isso bem claro na tua cabeça. Sim, sim. Às vezes eu ainda penso esse negócio de se ele fosse zero, mas Sim, não, não chega. eu entendo, isso aí é um conceito né, que precisa, por isso que nós professores, a gente acaba insistindo, porque a gente sabe que é difícil, Uhum. né, a gente cria, digamos, um hábito, né, pensa, o que acontece se ele for igual a zero, mas não é, a gente não tem que fazer essa hipótese. Isso. Tem que pensar que a aproximação é uma coisa como se fosse uma utopia, assim, né? X está tendendo a zero, ele nunca vai ser igual a zero, ele Não vai se chega. aproximar, se aproximar, se aproximar, se aproximar, e esse processo é um processo infinito, Hum. né? É por isso que alguns livros, né, os autores criticam assim, o uso do computador, porque no computador tu não consegue fazer esse processo de maneira infinita, né? Sim. O computador ele tem um certo limite, como tu viu no Excel ali, né? Hum. Tem uma hora que ele acaba arredondando e ele vai jogar pra zero direto. Quando chega um ponto, às vezes o número está tão próximo de zero que ele não consegue distinguir uma coisa da outra. Hum. Então é por isso que tem aquelas álgebras que eu apresentei para vocês, é para, digamos assim, garantir, né, que o valor do limite é, digamos, 2 ou 1 ou qualquer outro número, independentemente do uso do computador. Né? Então tem que procurar trabalhar os dois processos, né, Sim. para entender bem tanto um quanto o outro. Certo, Juan? Tudo certo. Então tá, Então, beleza. até terça então, né? Semana que vem. Isso, valeu a participação aí. Qualquer dúvida, se tiver, né, sobre alguma dúvida a respeito do trabalho, alguma coisa, e Uhum. vê se tu descobre o que está acontecendo, que tudo, né, para tu tentar configurar o celular para te dando notificar, não sei, tentar descobrir. Será que não tem que fazer uma Pois é. atualização do aplicativo, alguma coisa assim? Não aparece pelo computador mesmo. Eu não tenho no celular. Aham, No celular é só o aplicativo da PUC mesmo, mas não. Eu acho que a notificação não vinha por ali. aham. Ou vem. É, Era tentar pra vir, descobrir. né?
Né? Porque às vezes pode ser um aviso assim em cima da hora, alguma coisa, acaba sendo uma coisa importante e tu vai descobrir depois, né? Pois é. Então Mas tá. pelo aplicativo acho que não era pra vir. Valeu então. Boa Boa noite, então. noite então. Tchau, tchau.